Êxodo, capítulo 14, versículo 11 e 12. Êxodo 14, versículo 11 diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Cuidado, irmão. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Ilumina minha mente, Senhor, e fala com a Tua igreja nessa noite em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, dando glória a Deus. Se a gente for passar um pouco, para a gente entender um contexto, a gente vai ver que Deus está prestes a tirar o povo do Egito. Tirar lá, porque prometeu que o povo dele, escolhido, Israel, não ficaria no Egito lá para sempre. O povo ficou 430 anos no Egito, sofrendo lá e sendo escravo. E chega um momento em que Deus escolhe uma pessoa que todos nós sabemos que é Moisés. Fala: Moisés, é você que vai conduzir o meu povo de volta para casa. E então Moisés, ele vai, recebe essa ordem e obedece. E aí nós sabemos que ele vai até Faraó, realiza alguns feitos milagrosos por parte de Deus, e por fim Moisés ele sai com o povo do Egito. Saindo do Egito, Deus, de propósito, não leva o povo para um determinado local, que era a terra dos filisteus, porque ali havia guerra. E Deus pensou: se eu for levar o povo para um local onde está havendo guerra, provavelmente eles possam desfalecer, perder, a vontade de prosseguir o caminho. Então Deus falou: não vai por esse canto, vai por um outro. O outro não tem guerra, só que tem complicações geográficas. Não tem guerra, tem ninguém pelejando com ninguém, só que tem complicações geográficas. É muita subida, é muita descida, é um terreno não muito bom de se andar, e principalmente tem um lugar para passar que só passa quem tem fé. Ou seja, o povo estava na prova. De novo, irmão, gostei. Fala para o seu irmão: Deus vai te colocar na prova. Mas não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje, tá? O tema, na verdade, é características de um insatisfeito. Então, pela terra dos filisteus não dá. E pelo mar, como é que eu vou passar com toda essa gente também? Deus, quando coloca na prova, Ele sempre dá o escape. Agora fale com toda alegria também: Deus te colocou na prova, mas Ele vai te dar o escape. Isso a gente tem que falar com menos ânimo, né? Agora, Deus vai te colocar na prova, tem que falar com mais ânimo. Porque a gente está tão acostumado de ouvir hoje em dia: Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar bênção, né? Agora você vai se alegrar quando Deus vai te dar prova. Maravilha! E quando Deus resolver, mas isso é coisa normal.
para Deus. E aí, eles atravessam? Ainda não. Ainda não. Eles estão diante do mar. Eles estão diante do mar. A presença de Deus estava presente. Em contrapartida, atrás deles vinha um exército enfurecido, querendo, porque a todo custo matar todo mundo que estivesse na sua frente. E aí é que começa a nossa pequena história. Quando os insatisfeitos eles olham para trás, olhar para trás é um perigo. Eles olham para trás e veem o exército do Egito vindo para poder ali fazer maldade contra o povo. Eles se desesperam e demonstram que estavam insatisfeitos. O insatisfeito tem uma característica peculiar em todos os insatisfeitos, pelo menos aqui. Todos que estavam insatisfeitos, na verdade, eles não queriam Deus coisa nenhuma. Eles queriam permanecer no Egito, no mundo. Então, dentro da igreja, às vezes quando se levanta uma pessoa para falar alguma coisa, principalmente contra a liderança, ele está muito parecido com os insatisfeitos do Egito. Mas na verdade, ele critica, ele demonstra sua insatisfação, porque ele quer, na verdade, ir para o mundo, só que ele não encontrou a maneira. E a maneira que ele está querendo encontrar é ser contra, principalmente a liderança. É anunciar alguma coisa que ele julga ser defeito, errado. Para demonstrar sua insatisfação, ele tem que argumentar. E o engraçado é que é sempre em cima do líder. Veja bem, o interesse do insatisfeito, na verdade, é ir para o mundo. Aonde você vê isso? Capítulo 14, versículo 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito? Ou seja, o povo que estava insatisfeito, antes de sair do Egito para acompanhar Moisés, eles já falavam. Pastor, o que eles falavam? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios. E antes de eles saírem, Moisés falou: vamos, que Deus está chamando para a gente adorar no deserto. Os insatisfeitos: não, nós queremos ficar aqui servindo os egípcios. Trazendo para o contexto da igreja, na maior parte das vezes, quando uma pessoa se levanta insatisfeita para falar mal, é porque ela quer, no mínimo, ir para o mundo. Aí ela arruma outros contextos. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Amém? Então a primeira característica do insatisfeito, na verdade, ele quer ir para o que aqui simboliza o Egito. Qual é a segunda característica? Ele coloca a culpa no líder. Pastor? Veja o versículo 11. Preste atenção nele. Disseram a Moisés. Não foi Moisés que disse nada. Disseram para ele. Não havia sepulcros no Egito. Até aí tudo bem, pastor. Não, ele só está falando com Moisés, como qualquer outra coisa. Não está culpando Moisés de nada. Tá bom, vamos lá. Agora o problema é aí, ó. Para o quê? Preste atenção na Bíblia aí, ó. Versículo 11 do capítulo 14. Disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar. Não é isso que está escrito? Para nos tirares de lá?
Ele já está falando, esse não aí já é. Ele está falando, ó, por que tu nos tirou de lá? Para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isso. Ele está falando, Moisés, a culpa é tua. Quem era o líder? Quem era o líder que estava ordenando, fazendo ordenando ali como é que seria a saída? Quem era? Moisés. O que os insatisfeitos foram para falar? Colocar a culpa em quem? Nele. Às vezes a pessoa está com fornicação dentro da igreja, está fazendo fofoca, está pedindo dinheiro na casa do irmão, está fazendo isso e aquilo, atrocidade. E às vezes é essa pessoa que está fazendo coisas erradas e que a igreja julga errado, às vezes tem funções dentro da igreja. E aí a pessoa olha a pessoa fazendo as coisas de errado e olha ela dentro da igreja fazendo função. Ela vai fazer o quê? O que ela vai falar? Essa pessoa está errada, não. O pastor está na carne em deixar essa pessoa errada fazendo função. O pastor está errado porque tem que tirar fulano. O pastor está errado por isso, por isso e por isso. Aquele pastor não tem visão. Aquele pastor está mancomunado. Aquele pastor está tendo um dízimo dele. Aquele pastor é um bajulador dele. Aquele pastor não disciplina aquela pessoa porque ela vai na casa dele. Aquele pastor não faz isso por causa disso. Esqueceu da pessoa, agora é o pastor. Característica de insatisfeito. Ele vai e foi logo, por que nos fizeste isso? Foi para Moisés. O que tu fez? Botou a culpa em quem? No líder. Segunda característica do insatisfeito. Ele sempre vai colocar a culpa no líder. Não interessa o que custe.